José Genuíno aqui já conosco. Obrigado pela presença, querido. Muito bom te ver aqui mais uma vez, recuperado já daquele período mais complicado. Genuíno, como é que você está? Eu queria que a gente começasse falando um pouco desse circuito internacional, a morte do presidente do Irã. Pegou todo mundo de surpresa. O que você pode falar para a gente sobre isso? Posso, Conde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a torcida das pessoas. Eu estou bem. Inclusive, esta semana eu vou lançar o livro Constituinte, Avanços, Herança e Crise, em Brasília. Eu lancei aqui em São Paulo, vou lançar em Brasília. Mostra o livro para a gente. Dia 22, à noite, lá no auditório dos bancários, né? É uma memória resgatada com indicações sobre o futuro do Brasil. Juntamente com a professora Andréa Caldas e o Luiz Felipe Miguel, que é professor da UNB, que faz o prefácio do livro, nós vamos participar de um debate no auditório dos bancários. E à tarde nós vamos participar de uma mesa sobre lawfare e eleições municipais. É um debate importante, viu? E eu estou bem, estou disposto a continuar a minha militância política, né? E eu inclusive, Conde, eu quero te avisar que no dia 15 de junho, deixa eu ver aqui, 15 de junho. 15 de junho, no dia 15 de junho, eu vou estar em São José dos Campos para um debate com a militância do PT. Estou te convidando, você mora ali perto, né? 15 de junho. É Deixa sábado. eu ver que dia da semana que é. Estaremos juntos. Então, eu queria dizer o seguinte, olha, nós estamos atravessando um momento de muita tensão, de muita perplexidade, é o período das perplexidades. Tipo, um acidente como esse, do helicóptero do presidente do Irã, gera muita especulação, porque mexe com o tabuleiro político. É muito difícil, quando a gente examinar as soluções para cada país se não situa dentro do contexto internacional. Eu acho que essa notícia vamos dizer assim, muito positiva do Tribunal Penal Internacional, que foi iniciativa da África do Sul, com apoio do Brasil, porque eu acho que as instituições mundiais, a opinião pública, os governos progressistas têm que tomar uma atitude diante desse descalabro para onde caminha a humanidade. Você vê, guerra, acidente climático, fome, refugiados, miséria, e principalmente o negacionismo da extrema-direita que aposta no pior dos mundos. Então, eu acho que esse debate é muito importante nesse momento que a gente vive. Nós vamos acompanhar as investigações sobre o acidente com o helicóptero do presidente do Irã. É claro que essa situação mexe um pouco com o tabuleiro interno, mas não terá grandes repercussões regionais. Eu acho que a repercussão maior que vai ter regionalmente é a atitude do Tribunal Internacional de condenar o Netanyahu e o seu ministro da Defesa, porque o descalabro ali não tem limite, né? É a apologia da morte, a apologia da desgraça, do terrorismo, do genocídio. Eu acho que tem que botar um paradeiro nisso. Na verdade, é um paradeiro. E aí, Cone, tem um negócio. A humanidade, ou ela caminha para uma pluralidade, ou ela caminha para uma compreensão em relação ao futuro, ou ela caminha para um compartilhamento das angústias, das esperanças, ou então nós vamos ficar impotentes diante da crise profunda. E são crises em vários aspectos. De um lado puxa para o outro, de outro puxa para o outro. Tudo se vê conspiração nesse tabuleiro. E principalmente porque o fato novo é ter uma direita, uma extrema-direita, que não tem limite, não tem liturgia, não tem parâmetro e aposta no pior. Você está vendo as notícias do Rio Grande do Sul, associando a questão do Rio Grande do Sul com a religião de matriz africana, associando com a condição do governador Eduardo Leite, e, quer dizer, um vale tudo, é uma barbárie. A barbárie está instalada. E contra a barbárie, a civilização é a revolução, não é, Conde?
Eu acho que a gente tem que se situar bem nesse contexto. Eu acho que existe uma saturação também dessa operação tradicional da extrema-direita, né? O brasileiro tem certas características que diferem do resto do mundo aqui, com toda a vênia, porque eu acho que satura também, né? O brasileiro enjoa também, a extrema-direita brasileira já está enjoando as pessoas, é muita fake news, né? O próprio povo gaúcho sentiu na pele agora o que é ser vítima de fake news, né? E as Claro. autoridades e os militares que estão lá, que eram eventualmente, né, na sua maioria, bolsonaristas. Quer dizer, eu acho que a gente está tendo uma inflexão nesse momento. O meu querido Genuíno, olha, o pessoal que está perguntando como adquirir esse livro que você anunciou aqui, o valor, tal. Olha, o valor do livro é R$ 50, é na editora Cotter, Cotter Editora. É pela Cotter? É pela Perfeito. Cotter Editora, nós vamos lançar em Brasília. Depois já fizemos aqui em São Paulo. Daqui a pouco aqui, vou colocar o link que já deve ter saído para quem quiser adquirir o livro, tá? Olha só, a capa é linda. A capa são dos indígenas naquele momento da Constituinte. Você estava lá, né? Eu estava lá, é aquela cena do Ailton Krenak. Exatamente, tá? Aquela cena e eu vou lançar depois aí, talvez, em Curitiba, em Maringá. Eu ia lançar em Porto Alegre, no dia 17. Na Terra do Moro? Você vai lançar na Terra do Moro? Vou lançar na Terra do Moro, na universidade. E eu ia lançar em Porto Alegre, dia 17, mas foi adiado por causa do acidente, da tragédia, né? Aliás, o Moro tá com a batata assando e amanhã talvez ela asse de uma vez, né? Mas eu acho, Rod, que há um movimento dentro do Poder Judiciário para salvar essas figuras. Eu não tenho ilusão. Tem o presidente do Supremo, outras autoridades do sistema de justiça vão tentar salvar essas pérolas do que fizeram com o sistema de justiça no Brasil. Eu já fui mais otimista. Espero que eu esteja errado, mas eu estou cabreiro. Genuíno, sabe que a informação que eu tenho é que esse julgamento do Moro no TSE ele está sendo tratado como um entendimento geral da questão da pré-campanha. Então, eles estão tratando isso como uma regulação do sistema. Sabe-se lá, né? Porque quanto que o cara gasta em pré-campanha? Que esse é o problema do Moro, né? Como é que vai ser agora, por exemplo, o governador de Goiás, o Caiado? O Caiado está fazendo comitês pelo Brasil inteiro nesse momento, porque ele é pré-candidato à presidência da República. Vai contar como pré-campanha? Qual que é a data? Então, acho que é isso que eles estão preocupados com esse julgamento do Moro. Agora, eu me preocupei muito com a posição do presidente do Supremo em relação ao Luiz Felipe Salomão, com aquele relator do STJ das atrocidades jurídicas praticadas pela 13ª Vara, em Curitiba. Porque é o seguinte, o que aconteceu com a Lava Jato, com o Mensalão, teve o aval do sistema de justiça. Esse pessoal vai querer salvar alguns anéis, né? Para preservar entrega alguns anéis, mas vão salvar alguns dedos. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar cobrando, a gente tem que ficar... Tomara que essa tua informação se concretize, porque o que esse cara aprontou e ele ficar como senador da República é um despropósito, é uma coisa desavergonhada, né? Mas sabe como é que é? Nós estamos vivendo uma transição muito delicada no Brasil. José Genuíno aqui no 11 News. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo para ler os comentários de vocês aqui, as perguntas que vocês estão fazendo. Ô Genuíno, o presidente Lula, o filme do Oliver Stone, estreou ontem em Cannes. Foi muito aplaudido e é talvez a primeira vez que a biografia do Lula como um todo está sendo mostrada para o mundo, né? O que é uma deferência e um papel importante que o Lula agora está em outro panteão, né? Cinema de Hollywood, aclamado. Teve aquele outro filme sobre a vida dele, Filho do Povo Brasileiro, né? O filme brasileiro, Lula. Com base no livro da Denise Paraná. Isso. Agora, aquele filme não teve essa repercussão internacional, né?
Agora, é impressionante, Conde, que a grande mídia, essa mídia corporativa, cobra. Cadê a oposição que não está dentro do filme? É piada, né? Eles querem que a oposição... Mas parece que está, parece que está. Eu sei, mas eles começam a fazer observações críticas, né? Isso, observações meramente Porque políticas e não cinematográficas. Eles continuam fazendo a crítica, fazendo a contestação do papel político do Lula. Veja a maneira como eles estão cobrindo os acontecimentos do Rio Grande do Sul. Uma TV chamar para uma noite de palestra, de entrevista da Roda Viva, o governador do Rio Grande do Sul, ele vai ser chamado hoje para Roda Viva. Quem devia estar hoje no Roda Viva era o Pimenta, o Paulo Pimenta. E hoje está o governador do Rio Grande do Sul, né? No Roda Viva. Então, sabe o que é o Roda Viva, o que é a TV Cultura? Claro, o programa da TV Cultura. Então, eu acho que nós temos uma extrema-direita e uma direita que está a fim de voltar ao poder, né? E nós temos que ficar atentos. E estão com problemas. Eu quero até aproveitar, estou falando que a extrema-direita está com problemas, porque você viu a situação do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, nesse momento? Vi, e eu acho que isso mostra a fragilidade desses nomes da direita. Mas, olha bem, eles estão incensando o Caiado, estão incensando o Tarcísio, estão fazendo jantares por aí afora, para que a velha direita, a direita não extremada, se coloque como uma espécie de terceira via maquiada, terceira via amputada. Tá certo aqui. Deixa eu pegar o comentário da Nilva Amarante. Bom dia, o que vocês acham da contratação da Álvares e Marçal pelo prefeito de Porto Alegre? Para Kim, está falando que é o Kim Kataguiri, né? É um processo de blindagem do prefeito, do governador. Para mim, talvez ela tenha dito, né? Porque o Kim, não sei se ele diria isso, do governador da elite extremista do Estado. Genuíno, eu vou pedir para você dar um panorama geral do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do comportamento do governo Lula, da indicação do Paulo Pimenta, dos questionamentos da presença do Paulo Pimenta nessa posição, como se fosse um pretendente aí ao governo do Estado, e da tensão que permeia o governo gaúcho, porque o Eduardo Leite já está falando em cancelar as eleições. E ele está falando, aliás, Conde, os fatos estão falando por si só. Ele diz que não tomou as medidas de precaução por causa do ajuste fiscal. Quer dizer, ele está responsabilizando o ajuste fiscal do governo dele por não ter tomado as medidas de prevenção em relação aos diques, às bombas, em relação ao muro da Mauá, em relação à manutenção das comportas, né? Quer dizer, ele está agora querendo responsabilizar o ajuste fiscal, que ele assinou no governo do Bolsonaro com o Guedes. Inclusive, a autoridade central que está dirigindo o governo do Rio Grande do Sul é um técnico que trabalhou na equipe do Paulo Guedes. Então, veja bem, eu acho que a verdade está aparecendo. O Lula agiu corretamente. Até o momento, todas as iniciativas do governo Lula foram corretas. Foi lá, dirigiu o Estado como chefe de Estado e chefe de governo, anunciou medidas, anunciou posições concretas para amenizar o sofrimento da população do Rio Grande do Sul. E eu acho que foi correto a indicação da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Estado. Agora, a reconstrução do Estado, onde vai ser um trabalho de médio e longo prazo, um negócio de 10 anos. E é uma reconstrução estrutural profunda, mudar lugar das cidades, mudar critérios aonde as cidades vão ser construídas, assoreamento dos rios, as comportas e as proteções da grande Porto Alegre. Então, eu acho que esse trabalho vai ser um trabalho muito delicado. Por outro lado, esse trabalho está mexendo com vidas, com história, com famílias, com identidades. É algo muito sensível. Portanto, eu acho que é um trabalho fio da navalha. Para um trabalho desse porte, eu acho que o gestor da Secretaria Extraordinária, o caso Paulo Pimenta, se eu tivesse no lugar dele, eu estou dizendo minha posição pessoal, eu defendo o trabalho dele, mas se eu estivesse no lugar dele, eu anunciaria através da imprensa que não
que a minha tarefa central era governar um projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul, como autoridade federal, e a minha prioridade não é disputar o governo do Estado em 2026. A prioridade seria reconstruir o Estado. Aí ele tinha que mobilizar a academia, a inteligência, mobilizar os movimentos, mobilizar a iniciativa privada, mobilizar a estrutura política do Estado e do governo federal para fazer essa construção, porque se não veio os aventureiros, você vê essa aventura do prefeito com essa empresa que se notabilizou pelo favorecimento à Lava Jato. Então, nós temos que anunciar medidas e deixar claro qual é o compromisso básico. Por quê? Porque, dependendo do que acontecer no Rio Grande do Sul, nós vamos sinalizar um outro caminho para o Brasil. Qual é o caminho nosso? Aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, o que acontece no Rio Grande do Sul, que aconteceu e continua acontecendo, é um divisor de águas para o Brasil inteiro, claro, até no nível da política também, né, Júnior? Lógico. Nós vamos reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com teto de gasto, com tirania fiscal, com superávit, com juros altos. Quer dizer, nós vamos manter esse modelo econômico que está colocando o futuro da humanidade em risco, ou vamos fazer uma mudança estrutural nos parâmetros de como viabilizar o saneamento, a energia, a questão de incorporar o meio ambiente como elemento central das políticas públicas estratégicas. Eu acho que, ao lado dessa secretaria extraordinária, o governo devia criar um comitê gestor vinculado ao Palácio do Planalto, não para o Rio Grande do Sul, para o Brasil como um todo. Porque, e se acontecer acidentes climáticos no Nordeste, na Amazônia, no Pantanal, o que não é difícil. Aconteceu aqui no Rio Grande, em São Paulo, no litoral, no início de 2023, como é que fica? Porque a questão climática, ela entrou na agenda como consequência do modelo capitalista de reprodução e de acumulação. E essa questão tem que ser enfrentada por uma equipe, por um governo que vai tomar diretriz. Eu acho que a gente devia tomar uma medida mais ousada, mais audaciosa para incluir essa questão nas prioridades estratégicas do governo. E também fazer a discussão geral, tá implícito aí no teu discurso, mas pensando também no papel que a Marina Silva deva ter e tenha de ter nesse momento, de mudar o conceito urbanístico de toda e qualquer cidade. Quer dizer, as cidades não podem mais ter esse percentual de impermeabilização do solo com asfalto. Tem que ter uma outra regra agora. Uma outra regra para a cidade, uma outra regra para a preservação dos rios, uma outra regra para as autorizações do agro, que não é POP, tá certo? Uma outra regra para a utilização de defensivos agrícolas, uma outra regra para garantir o leito dos rios preservado, e uma regra muito rigorosa, Conde, para proteger a cidade de Porto Alegre, porque tudo está levando a crer que as medidas preventivas que aliviariam o desastre não foram tomadas. E aconteceram sinalizações, avisos, e não foram tomadas. Privatizaram, não fizeram a recomposição do corpo técnico, não fizeram a substituição das comportas, borracha velha, antiga, quer dizer, não funcionava. Quer dizer, como é que você pode... aí eles ficam com essa besta-fera do negacionismo. Eu acho, inclusive, que quem tem que derrotar o negacionismo como uma postura da barbárie, a barbárie. Nós temos que chamar o negacionismo da barbárie. Veja bem como está aparecendo, estão vinculando isso com a questão religiosa de origem africana, estão vinculando isso com a posição assumida pessoalmente pelo governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a besta-fera lança os seus demônios sem limite. E eu acho que a gente tem que fazer um debate qualificado sobre o futuro da humanidade. Porque eu acho, Conde, que o futuro da humanidade está em risco. Você pega Gaza, Ucrânia, você pega a questão da segurança na América do Sul, você pega a questão climática nos Estados Unidos, você pega a questão aqui no Brasil,
Você pega a questão da Amazônia. Como é que nós vamos atuar de maneira combinada com os demais países que integram a Amazônia? Na medida em que tudo indica que esse fenômeno que chega no Rio Grande do Sul, ele tem origem com o aquecimento global, as queimas da Amazônia, o movimento que se forma ali vai para a América do Sul, na região do Peru, e vem pelo centro-oeste para o Rio Grande do Sul. Nós temos que conhecer esses movimentos para tomar as medidas cabíveis. E eu acho que são esses parâmetros que têm que ser levados em conta. Nós não podemos mais tratar a questão da transição ecológica como um probleminha à parte, como algo tangencial. Tem que ser uma questão estratégica do modelo de sociedade que nós queremos. Aí você tem razão, o modelo de cidade, a preservação dos rios, o modelo do tipo de cidade, o modelo das construções, como é que construções, né, das casas, né? Exatamente, pode, tudo isso, porque pode. O modelo faliu. E é importante, Conde, deixar claro, o Rio Grande do Sul foi o laboratório das políticas neoliberais. Quando o PT governou o Rio Grande do Sul, ele adotou várias políticas, vamos dizer assim, que amenizaram a desgraça social, orçamento participativo, a questão do Fórum Social Mundial. Havia uma discussão. Inclusive, tem um texto famoso que está circulando aí, que um técnico afirma, no final do governo do Olívio, é melhor prevenir do que remediar. Ele chamando a atenção do que devia ser feito em torno de Porto Alegre para os riscos de enchente. Isso em 92, Isso, não, parece que todos os projetos de mitigação ali dessa questão, dessa tendência do Rio Grande do Sul a alagar, a questão de Porto Alegre está abaixo ali também do nível do Lagoa dos Patos e tudo mais, já tinha sido discutido. Quer dizer, só não foi feito... O anteprojeto estava, inclusive, feito. Por quê? Porque os interesses da especulação imobiliária, os interesses de construir prédios, torres naquelas encostas, o interesse de fazer, como acontece nas grandes cidades, em Porto Alegre, uma espécie de fúria da especulação imobiliária de grandes grupos, que é o que está hoje rendendo, os chamados fundos imobiliários. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Olha o que tentava acontecer lá. Inclusive, teve prefeitos, o filho do Marquesan chegou a comemorar que um dia ia derrubar o muro da Mauá com a marreta. Quer dizer, esses governadores, esses prefeitos, eles se omitiram. Você se lembra, Conde, que quando o Lula ganhou a eleição, ele quis mitigar a lei do orçamento aprovada pelo Congresso através de uma iniciativa legal. Ele perdeu a votação aprovar um decreto legislativo porque ele queria diminuir a força do mercado na questão do saneamento, inclusive do episódio do Rio de Janeiro, SEDAI. Aqui em São Paulo, parece que não aconteceu nada, querem privatizar a Sabesp e vai por aí afora. Onde é que isso vai parar? Então, porque o capital quer lucro, o lucro não tem limite, é lucrar, lucrar, lucrar. Chega a um ponto que coloca a vida das pessoas em risco. Só que a coisa chegou a um nível tal que não é só da população pobre que é a mais afetada, é também da classe média, é também dos ricos, que é afetado por causa da irresponsabilidade na gestão pública da cidade, das políticas públicas, da preservação. O Porto Alegre passou por um modelo de privatização. Com a derrota do PT, com a vitória, veio Fogaça, veio Fortunati, veio Marquesan, filho do Marquesan. E quando eles vencem assim o PT, eles vão irracionalmente para esse mundo da privatização, né? É uma loucura. Né? Claro, porque a lei é o lucro, né? A lei é a acumulação do lucro. E essa acumulação vai depredando, vai adotando o caminho da selvageria. Eu acho que essa discussão, onde é muito importante ela ser realizada no Rio Grande do Sul. Existem causas que não podem ser repetidas, existem políticas que têm que ser revistas. Não dá para a gente cair nesse espontaneísmo do lucro fácil, do vale tudo. E eu acho que o Rio Grande do Sul passa a ser um laboratório de um outro modelo de como pensar a urbanização, de como pensar a relação com os rios. Genuíno, assim, eu acho que esse episódio do Rio Grande do Sul
muda o governo Lula definitivamente. Só precisamos ali entender os aspectos dessa mudança, mas acho que muda o governo Lula, muda o rumo, né? Tanto que o presidente Lula deu todo esse destaque. Eu queria destacar e lembrar uma fala do Pimenta de ontem, dizendo o seguinte, sendo criticado essa coisa dele ser do PT e ser o coordenador aí da reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Nesse cargo que foi criado nesse momento de maneira emergencial e provisória, ele dizendo assim, o PT ajudou a eleger o Eduardo Leite, o que é quase que uma confissão de culpa também, né? Mas ele disse, o PT ajudou, claro, o adversário do Eduardo Leite era o Onyx Lorenzoni. Bolsonarista juramentado. Juramentado. Quer dizer, mas o Eduardo Leite também é uma decepção tão grande, né? Aliás, o compromisso, hoje tem um artigo do Jefferson Miola dizendo que a identidade do Eduardo Leite é a extrema-direita. E ele vai fazer um movimento para se aliar com a extrema-direita, viu? Nós não podemos ter ilusão nesse caso. Certo? Eles estão resgatando o Aécio, eles estão tentando resgatar o PSDB para dar fôlego e legitimidade ao Eduardo Leite. Portanto, o governo tem que saber atuar para não dar argumento aos adversários. E ele também montou um secretário especial para a reconstrução do Rio Grande do Sul, fazendo igualzinho que era da equipe do Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Exatamente. Quer dizer, é complicado, né? Complicado. Uma relação. Agora, você acha que o Pimenta vai. Diga, querido. Você tem razão com uma questão. Nós estamos diante de uma oportunidade histórica para fazer mudanças estruturais no país. Nós tivemos uma grande oportunidade histórica que está se desperdiçando, que foi o golpe de 8 de janeiro, para mudar o papel das Forças Armadas. Nós estamos diante de uma grande oportunidade para mudar as diretrizes, os parâmetros da política fiscal, da política econômica do país. Vem cá, ô Conde. O nosso objetivo com a política fiscal é ajuste, é o lucro, é a estabilidade ou é a vida das pessoas? Ou é a qualidade de vida? Ou é a cidadania das pessoas? No fundo, é isso que a gente está discutindo hoje, no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente devia fazer um debate qualificado para agir de imediato. O imediato é a solidariedade com a vida das pessoas, mas nós temos que reconstruir um modelo de Rio Grande do Sul. Talvez o Rio Grande do Sul ofereça as condições de redefinir esse modelo. A relação dos rios com a cidade, a relação do agronegócio com a colonização, a relação da região serrana com os rios que jogam em Porto Alegre, na Lagoa. O endurecimento das leis, né, Genuíno? Quer dizer, para o cara não desmatar mais, não sair desmatando. Desmatar. E aí, quer dizer, como é que é? Nós vamos continuar desmatando? Continuar fazendo o jogo pesado? Então, eu acho que nós temos que chamar a opinião pública a xixa, a responsabilidade. Olha, pessoal, não adianta a gente se lamentar quando vem a morte. Nós temos que se prevenir contra a morte. Quer dizer, então, eu acho que é um grande debate que o país tem que fazer nesse momento. Agora, esse debate não passa por ajuste fiscal, por saúde das contas públicas, por esse receituário desses economistas que são verdadeiros portadores do modelo neoliberal. Enquanto o mundo inteiro está dizendo que o modelo neoliberal acabou, como a própria revista The Economist está dizendo o seguinte, olha, é o fim do neoliberalismo. Aqui eles estão querendo salvar a todo custo. E você estava me dizendo no bastidor aqui que ato contínuo a esse colapso do neoliberalismo, quem surge, até por uma questão de ocupação de espaço e falta digamos, escolha, é o socialismo, né, Olha, veja bem, o capitalismo ele viabilizou um modelo para a humanidade com o fim da União Soviética, do leste europeu. Esse modelo tinha como base a globalização, o Estado-domínio, privatização, governança mundial. Esse modelo entrou em crise em 2008. E como é que eles solucionaram a crise? Aprofundando o modelo, com a captura das matérias-primas, dos minérios,
dos fundos sociais, como a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, e chegamos a um ponto de uma crise sistêmica. Numa crise sistêmica dessa, a esquerda tem que ser socialista, a esquerda tem que ser contra o sistema. Nós não podemos ficar falando em aquecimento global, acidentes climáticos, sem dizer quem provoca. Isso não é obra do acaso. Isso é produzido, isso tem leis, tem estrutura, tem escolhas políticas. E aí eu acho que a esquerda não pode ficar numa postura defensiva, numa postura de acomodação e de moderação. Na minha avaliação... A esquerda ainda tem esses traços, né, de recuo, quer dizer, eu diria até, sendo um pouco mais ousado aqui, de acovardamento, né? Nesse momento não se pode acovardar, né? Não se pode. Tem que ir para cima. O acovardamento, a moderação, o medo é o suicídio para a esquerda. A esquerda tem que ter uma proposta de caminho, de solução, de alternativa. Seguindo aqui com o Genuíno, deixa eu ir para o bate-papo. Rui Abreu está dizendo aqui: judiciário extremista reagrupa-se e segue cartilha norte-americana que mantém Trump em liberdade. O futuro judiciário no Brasil não é decidido no Brasil. Obrigado, Rui Abreu. O Hélio está dizendo aqui: bom dia, queridos. Conte toda a equipe, convidados, grandes convidados, parceiros, participantes, ouvintes. Grande abraço, assistindo pela TVT em Diadema. Grato. Muito obrigado, companheiro de Diadema. Um abraço para o governo do Felipe. Maravilha, Diadema presente aqui. Harley Cândido Nogueira, bom dia, Condão. Nosso coração, mexendo as panelas e te assistindo. Faltou uma rima aqui, né? Mexendo as panelas e te assistindo de montão. Pronto. Thaís Marchiori, Thaís Marchiori, querida, bom dia. Cortou o cabelo, Thaís? Cortou o cabelo, meu Deus do céu. Por que você fez isso? Não, tá linda, do mesmo jeito. Lenise Arneiro Teixeira, mas como pode um ultraliberal responsabilizar o ajuste fiscal? Tá pedindo para ele mesmo ser responsabilizado, não? Ele é burro ou mau caráter? Ou os dois? Realmente é curioso. Luiz Carlos Kerber. Eduardo Leite e Sebastião Melo têm de ser julgados no civil e no criminal. Os dois têm de ser empechados. Deixa eu trazer mais um último comentário aqui do Dom Sebastião. Por que Pimenta não cria slogan pela reconstrução do Rio Grande do Sul? Essa coisa do marketing, né? Isso aí é meio perturbador, né, o Genuíno? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Primeiro, eu acho que a gente tem que saber qual é a missão no Estado, que é a reconstrução democrática, popular, dialogando com toda a sociedade gaúcha para reconstruir o Estado. Não pode ser uma reconstrução imposta, tem que ser uma reconstrução com participação popular. Tem que ser uma reconstrução com diálogo, reconstrução ouvindo as sugestões. E eu acho que, tanto no plano federal como no plano estadual, eu acho que o governo devia mobilizar a inteligência do país, que está na academia, nas universidades, nos institutos de pesquisa, para um trabalho de elaboração de sugestões e de propostas. Aí você cria um rumo, você cria um caminho de como fazer um modelo de ocupação da região que não seja a selvageria, a barbárie. Eu acho que aí, nesse sentido, a ideia da reconstrução é adequada. A palavra reconstrução, uma reconstrução democrática, uma reconstrução civilizatória, eu acho que devia ser, vamos dizer assim, caracterizado como uma política pública para o Estado do Rio Grande do Sul. Tá aí. Genuíno, eu queria aproveitar esses momentos aqui finais do nosso papo. Você tem viajado o Brasil, você parou aqui 2 semanas em função do problema de saúde que você teve, pegou dengue e tal, não foi fácil, mas você vai retomar agora, indo para Brasília lançar um livro. Eu queria pedir para você dizer o seguinte: o que você mais tem falado com a militância e com as pessoas que vão te ouvir em Recife, nas capitais, em Salvador, Curitiba, eu sei que você viaja muito, Rio de Janeiro. O que mais? O que eles querem saber? E o que você está sentindo que o Brasil precisa, que a esquerda precisa, para sair das cordas? Porque parece que a gente está nas cordas até agora. Eu acho, Conde, que há uma perplexidade por parte da militância. Segundo, há um certo temor da militância
que, no meu modo de entender, ela acaba rebaixando as suas pretensões. Terceiro, há uma confiança muito grande no Lula, é correta essa confiança, mas nós não podemos, vamos dizer assim, pendurar no Lula todas as nossas esperanças. Tem que haver uma mobilização. E eu acho que a militância do PT e da esquerda está carente de um debate mais politizado, mais esclarecedor, mais formador de diretrizes, de plataforma política. Nós tivemos um processo de enfrentamento de um governo de extrema-direita, ganhamos a eleição por pouco, tem uma extrema-direita atuante, violenta, agressiva, que, mesmo diante da tragédia do Rio Grande do Sul, eles não têm escrúpulo, não têm cerimônia, e eu acho que, às vezes, a gente fica com uma certa defensiva, uma impotência, uma falta de confiança. Por isso que o debate, a discussão, o corpo a corpo ajuda muito a levantar a moral política da militância petista e da militância de outros partidos de esquerda, porque eu trabalho sempre com a ideia de uma frente de esquerda atuando dentro e fora do governo. Você tem conseguido perceber isso dentro do governo Lula, quer dizer, nas ações? Porque, assim, quando a gente fala que o Rio Grande do Sul pode ser um divisor de águas, a tragédia, infelizmente, é porque, pela primeira vez, não sei se você concorda com isso, a gente viu o Lula interpelando todos os ministérios ao mesmo tempo e fazendo com que, de fato, eles trabalhassem juntos. Talvez pela primeira vez, para valer, assim, dentro do governo, com um projeto, uma meta comum a todos. Você tem essa percepção? Eu tenho essa percepção que o Lula agiu como chefe de Estado e chefe de governo. Agora, isso tem que ter continuidade, não pode ser uma coisa eventual. Por exemplo, eu acho que o governo deveria construir um comitê gestor para tratar a transição, os eventos climáticos. Eu acho que, em relação à reconstrução do Rio Grande do Sul, a gente devia botar na agenda quais são os novos referenciais para a reconstrução. E esses referenciais, eles se constituírem, guardando as particularidades de cada região e de cada estado, referências para um modelo de país. E também, Conde, eu acho que, no fundo, o que está em discussão é qual é o futuro que nós pregamos, qual o futuro que nós queremos. Nós queremos um país justo, que preserve a natureza, os direitos sociais, os direitos das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, o direito dos povos originários, e construir uma plataforma de compartilhamento, uma plataforma que unifique todas as ações políticas num projeto alternativo. Eu acho que a direção do PT, a direção dos demais partidos de esquerda tem que sair um pouco de uma certa acomodação, de um certo, vamos dizer assim, de uma espécie de apostar tudo em Lula. O Lula é fundamental, ter uma liderança como o Lula. E o Lula tem pedido isso, né? O próprio Ele Lula já tem pedido isso. Eu acho, por exemplo, eu acho que os movimentos de solidariedade ao Rio Grande do Sul tinham que ter uma participação popular mais intensa. Movimento de solidariedade, participação popular dos movimentos sociais, da CUT, do MST, das entidades estudantis, sabe? Fazer iniciativa, porque a solidariedade é um valor essencial para enfrentar o neoliberalismo. A solidariedade, a dignidade, tá? A ação coletiva são elementos centrais para a gente construir um caminho de mobilização, um caminho antineoliberal. E eu acho que a gente tinha que sair um pouco do comodismo, sair um pouco dos palácios, sair um pouco da visão meramente eleitoreira para uma visão mais de disputa política. Daquele excesso de cuidado, né, de não querer contrariar grandes interesses. Não, claro, vamos contrariar. O problema é que a crise, Conde, está derretendo, a crise está assassinando a ingenuidade. A crise está acabando com o muro, não tem muro na crise. Olha o que está acontecendo com a população do Rio Grande do Sul. Tem que ter lado, tem que ter posição, claro, sem sectarismo, sem arrogância, mas tem que ter lado, dizer as coisas como elas são.
e que a direita ficou encurralada com essa história do Rio Grande do Sul. Claro, mas ela tem que ser mais encurralada ainda. Não tem que ser mais ainda. Mais ainda. A direita tá sem escrúpulo. A direita não tem cerimônia, não tem ritual. Ela joga pesado. Porque ela joga na morte, né, Conde? Ela joga no quanto pior, melhor. Pois é, mas infelizmente no debate público a gente tem que travar isso até convencer as pessoas de que realmente não vale a pena optar por esse lado tão desumano. Adriano Diogo, tá chegando aqui com a gente, abre o microfone aqui, dá uma saudação para a gente se despedir aqui do Genuíno. Então, bom dia, saudar o Genuíno, até que, se você me permite, posso fazer uma pergunta para o Genuíno? Ué, claro, meu querido. Genuíno, o que você está achando dessa declaração do governador do Rio Grande do Sul, que ele está propondo o adiamento das eleições, porque ele acha que isso, a eleição atrapalha a reconstrução? Você acha que isso é uma manobra política? Como você, com toda a sua experiência... Isso é uma vergonha, isso é uma manobra politiqueira. A democracia não atrapalha os caminhos, as soluções para a crise. Eu já defendi aqui que o nosso companheiro Paulo Pimenta, deveria dizer que não é candidato. Isso porque ele é o gestor de uma área estratégica, no caso da reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas adiar a eleição, quer dizer, nós temos que chamar o povo a votar, participar desse processo de reconstrução. A reconstrução do Rio Grande do Sul envolve a participação popular, né, Adriano? Nós não podemos adiar a participação popular via eleição. Isso é um absurdo. É a mesma declaração dele que ele disse que não tomou as medidas de prevenção por causa do ajuste fiscal, que ele assinou com a equipe do Guedes, do Bolsonaro, esse Eduardo Leite. Ele está escolhendo o caminho da direita, da extrema-direita, para ser o bombocismo. Então, eu acho que é um absurdo adiar a eleição por causa da crise. Agora, é bom a gente explorar isso direito, né? Porque senão vai passar batido, assim, a imprensa não vai nem notar que ele propôs cancelar as eleições. Tem que martelar isso todo dia. Genuíno, obrigado, meu querido. Você um abraço, Conde, um abraço, Adriano. Sucesso em Brasília. Você vai quarta-feira para Brasília? Quarta-feira à noite eu estarei no auditório do Sindicato dos Bancários de Brasília, participando de uma mesa sobre o lawfare e as eleições municipais, e depois participando do lançamento desse livro da Constituinte.